Então, a gente vai ver aqui agora feitiçaria. Quantos crentes feiticeiro tem também? Que estão praticando feiticeiro, oração contrária, pedindo para Deus matar, para Deus derrubar, torcendo com que o ministério daquele irmão caia, para ele dizer, olha, eu tenho razão, viu? Foi por isso que eu saí de lá, foi por isso que eu fiz isso. Isso são crentes feiticeiros, feitiçaria, que tem dentro da igreja. E uma das coisas que eu estava orando para Deus, meus irmãos, eu estava orando para Deus e chorando para o Senhor, o quão é difícil, meus irmãos, os irmãos conseguir conviver em comunhão. O quão está difícil viver, porque isso é obra da carne, que se enquadra aqui na inveja, e na próxima que nós vamos falar, inimizade. Quanta inimizade no meio cristão, verdade. Principalmente irmãos de doutrina, uma inimizade grande, obra da carne. Olha, eu não me dou com ele, eu não falo com ele, porque ele faz isso, porque isso é um pecado dele que tu deve orar, para que Jesus Cristo trabalhe no coração dele. Tu não pode ter inimizade com aquele irmão. Quantos irmãos de doutrina que por conta de inimizade não estão agradando a Deus, não estão fazendo com que o reino dos céus avance, por coisa de indiferença, são inimizade uns com os outros. A desunião, como é triste ver que os nossos irmãos que oram, que jejuam, que buscam a Deus, mas não conseguem conviver um com os outros, que isso também é algo que Deus abomina. Eu, para a honra e a glória de Deus, que Deus cresça e eu diminui, mas eu nunca me desfiz de nenhum dos irmãos. Mas muitos irmãos se desfazem e saem do ministério, saem da obra. Eu nunca expulsei ninguém, nunca pedi para ninguém sair. Os irmãos querem sair porque eles não conseguem conviver. Eles não conseguem ter uma convivência, eles não conseguem andar em união, eles não conseguem andar em espírito, eles não conseguem conviver. E isso é uma das coisas que tem levado muitas pessoas para o inferno, em nome do Senhor Jesus. Porque se nós estamos pregando o mesmo evangelho, não tem porque nós mudarmos de placa, ou mudarmos de estado, ou mudar de religião, mudar disso. Nós estamos seguindo o mesmo propósito, o mesmo espírito, em nome do Senhor Jesus. Porfias, ciúmes, obra da carne. Irmãos, nós estamos vivendo o evangelho de hoje que a gente não pode nem contar uma bênção. Porque se tu conta uma bênção, aquele irmão já fica enciumado. Olha, eu troquei de carro, eu comprei uma casa. Aquela pessoa já vai dizer, mas eu estou orando há tanto tempo. Olha, eu casei, mas eu estou orando há tanto tempo. Por que ele veio primeiro, se converteu agora que ele voltou? Estava desviado, estava afastado e tu já abençoou, Senhor. Eu estou aqui tantos anos pedindo para o meu esposo voltar, para minha esposa voltar. Ele voltou agora. Ciúmes isso. Isso é ciúmes. Mas agora quando tu te alegrar, o irmão Ismael recebeu uma bênção, eu me alegrei na bênção do Ismael, a próxima bênção é a minha a chegar. A vitória é minha a chegar. Isso são obras da carne. E agindo dessa maneira, tu não conseguirá herdar o reino dos céus. Agindo desta forma, tu não vai conseguir herdar o reino dos céus. Hoje, meus amados irmãos, tem pessoas que têm inveja e têm ciúmes de Deus usar aquele irmão que está retornando para os caminhos do Senhor. Como é que pode Deus estar usando ele agora? Como é que pode Deus estar usando aquele pastor que é jovem, começou há 1 ano, 2 anos e já está sendo usado? Porque aquele 1 ano, 10 anos, aquele 1 ano, 2 anos, ele buscou mais, orou mais, consagrou mais do que tu que está 20, 30, 40 anos, que já nem ora mais. É mais fácil esfriar estando muito tempo na igreja. É mais fácil esfriar estando 20 anos. É mais fácil esfriar estando 40 anos. E é por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Quantas pessoas agora estão orando, jejuando, irmão Ismael, para ser usado nas mãos de Deus? E quem sabe nós já fomos até usados e já não estamos com o mesmo vigor daquele irmão que está buscando. E quando aquele irmão for usado, que é jovem, que está iniciando agora, a gente tem que dar glória a Deus. Quando aquela irmã for usada, que é jovem, que está iniciando agora, a gente tem que dar glória a Deus. A gente não tem que se levantar com aquele irmão dizendo, está começando agora. Começou agora. E é isso que acontece. É isso que acontece hoje no meio dos irmãos de doutrina. Então nós temos que olhar para dentro da nossa casa e ver o que nós temos que consertar. A gente tem que olhar para dentro da nossa comunhão e ver o que nós temos que melhorar para que o reino dos céus venha crescer no nosso meio. Porque, meus amados irmãos, nós temos que compreender uns aos outros. Nós temos que compreender a dificuldade um dos outros. O que é, pastor, compreender? Não, hoje está todo mundo querendo buscar somente por si e olhar a sua necessidade, mas não compreende a necessidade do outro irmão, a dificuldade do outro irmão. Meus amados irmãos, eu sempre fiz live, sempre orei, fiz jejum de Daniel, muitas coisas, os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem, mas nos dias de hoje eu não estou conseguindo ter a mesma frequência em ajudar os outros irmãos como antes, porque eu estou com os 3 filhos e tenho que ajudar a minha família, eu estou trabalhando para buscar o sustento do ganha-pão, e muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas não querem compreender que ele está trabalhando, que ele tem filho, que ele tem isso, que... Não, ele é pastor, ele tem que estar disponível sempre. E não é assim que funcionam as coisas de Deus. Então,
Muitas pessoas não compreendem, mas nós temos que ter compreensão um para com o outro. Cada um tem o seu tempo, as suas dificuldades, as suas necessidades. A compreensão também de tu pregar o evangelho e esperar o Espírito Santo trabalhar. Porque é isso que nem o irmão Ismael estava ministrando, estava falando, que eu tive o meu tempo, tu teve o teu tempo, o teu filho tem o teu tempo, a tua filha tem o teu tempo, todos têm o tempo de Deus. Não é empurrar a goela abaixo. Se tu não fazer isso que eu estou dizendo, você vai sair. Você não é de Deus, ou isso, aquilo, não. Deus tem tempo de trabalhar, e o trabalhar de Deus é tão maravilhoso na vida do homem e de uma mulher, que muitas das vezes tu não entende porque teu filho está dessa maneira, tua filha está dessa maneira, mas o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, que ela muda de uma maneira que tu também não vai entender. Meu Deus, a minha filha se converteu mesmo, ela está orando mais agora, ela está perguntando das coisas de Deus, ela está querendo saber. E a pior coisa, meus amados irmãos, é a gente tentar colocar a goela abaixo para aquela pessoa, e aquela pessoa não entende. E a gente acaba se frustrando, a gente acaba até desistindo daquele familiar. Mas quando a gente espera o tempo de Deus, é Deus quem faz a obra. Não tem como nós querermos ser Deus. Não queira ser Deus na vida de ninguém. Deixa Deus trabalhar, porque Deus, ele sabe trabalhar da maneira perfeita em mudar. Então nós temos que entender igreja, comunhão, como um corpo completo. Aonde, meus amados irmãos, o que está faltando nas nossas igrejas, na maneira em geral, quando eu digo igreja, somos todos nós, é nós compreender que aquele irmão está retornando agora, aquela irmã, ela é mais demorada, porque ela ainda não consegue se libertar de se meter nas vidas dos outros, de fofocar. E isso a gente sempre buscou fazer aqui na igreja. A gente sempre conversou com os irmãos dizendo, olha, aquela irmã ela age daquela maneira, a gente não concorda, mas a gente está deixando Deus trabalhar. A gente fala para ela e deixa Deus trabalhar aqui. Não é tudo revelação, que não é tudo visão. A gente sempre trabalhou dessa maneira aqui, dessa forma. E explicando para os irmãos que estão chegando, olha, aquela irmã te entregou isso e tal, é de Deus, mas ela ainda, Deus está trabalhando. Então, deixa Deus trabalhar no tempo certo, na hora certa, que é isso que Deus quer para todos nós. Então, ciúmes, iras, ira também, né? Ela não provém de Deus. Deixar com que a ira venha te dominar. E o mais importante aqui que fala iras no plural, não é uma vez só, é várias. Então tem pessoas que estão sempre irada, sempre irado com o irmão, sempre irado. Isso já não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele derramou a sua ira. Então Deus, ele se ira. A Bíblia relata que Jesus se irou e quebrou tudo no templo. Mas a gente não vê Jesus fazendo isso toda hora, irmãos. Uma vez só. É necessário. A gente vê no tempo de Noé, Deus derramando a ira dele. A gente vê em Apocalipse Deus derramando a ira dele. Então, são momentos que a gente vê também ali Moisés, que a Bíblia diz que ele se irou também, né? Mas ele é um homem, ele é um dos homens mais mansos, que a Bíblia relatou também, que ele é um dos mais mansos. Então, se nós parar para analisar, meus irmãos, existe um momento que a gente se ira, mas não pode pecar. Ireis, mas não pequeis. A palavra de Deus diz: não se põe o sol sobre vossa ira. Só que agora sempre é complicado. Aí você não está no espírito, você está na carne. Tem pessoa que não acorda já, meu Deus. Pelejas, entrando sempre em peleja. Dissensão. Tem uma dissensão, tá lá no meio. Pode falar, irmãos, senão vai ficar só eu aqui. Naquela questão que o senhor falou ali, um irmão se queixando do outro. Isso. Tem uma palavra aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Viu? Então, veja que essa história de ficar se queixando um dos outros, meus irmãos, é para nós entender, porque agora entra no viver no Espírito. Então a gente viu tantas coisas que se tem aqui da carne, que está dizendo no Novo Testamento. Então, se nós estamos no Evangelho da Graça, como é pregado, por que tem tanta coisa assim que a gente não vai fazer, que está dizendo que não vai herdar o reino dos céus? Olha, os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, está escrito aqui. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, não herda o reino dos céus. Não vai ir para o céu as pessoas que agem dessa maneira, dessa prática. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E o fruto do Espírito, porém, é amor. Agora aqui, a gente vai ver que o fruto do Espírito, se tu tem o Espírito Santo, tu ama. E amar ao próximo como a ti mesmo.
Amor é aquilo que eu quero para mim, eu quero para o irmão Ismael. Se eu quero vestir bem, eu quero também que o irmão Ismael vista bem. Se eu quero me alimentar bem, eu quero também que Deus abençoe o nosso irmão Ismael, que ele possa ter uma alimentação. Isso é amar o próximo. Se eu não gosto que as pessoas falem mal de mim, eu também não vou falar mal do irmão Ismael ou dos meus outros irmãos. Se eu não gosto que faça isso comigo, eu também não vou fazer isso com meu irmão. Isso também é amar o próximo como a ti mesmo. Então, você não vai fazer ou desejar o mal de ninguém. A gente não se alegra em nome do Senhor Jesus. Então veja que muitas pessoas entendem errado o amor, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Então se tu ama o teu irmão na igreja, tu tem que sofrer juntamente com o teu irmão, tu tem que suportar ele. O importante disso também do amor para com o casamento é: eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu marido, eu vou deixar, vou separar, e o amor tudo suporta. Tu tem que suportar, eu tenho que suportar. A maior prova de amor é o suportar, não é estar na bênção. A maior prova de amar Jesus é aquilo que Jesus Cristo disse: vocês vão ser injuriados, caluniados, vão te perseguir, vão falar mal, mas tudo isso é por amor a mim. Então Jesus Cristo está dizendo que vocês vão ter que suportar muitas dores, muita dificuldade. Hoje pregar um evangelho que tu vai aceitar Jesus, tudo vai mudar, tua vida vai melhorar, não. Eu sinto em te dizer, mas vai ser mais dificultoso, porque não é fácil ser cristão. Ser crente fiel não é fácil. Se tu conseguir colocar isso no teu coração, tu nunca mais vai murmurar e reclamar contra Deus, porque ou murmurar com algo que tu está passando, porque tu sabe que vai ser necessário sofrer. Não tem como nós alcançar a felicidade plena neste mundo. Não vamos ter a felicidade plena. Tu pode estar passando por lutas espirituais e estar bem financeiramente. Tu pode estar bem financeiramente e vai passar por batalha espiritual. Pode estar tudo bem na tua vida, mas tu vai passar por enfermidade. Nunca vai estar perfeito. Então você vai ter que estar sempre em alguma área da vida apresentando a Deus, orando a Deus, buscando por uma área da vida da tua. E é por isso que Deus não coloca para nós a felicidade plena aqui nessa terra. Então não adianta, tu não vai conseguir ser feliz nesse mundo. É isso que nós temos que entender. Tu não vai ter felicidade plena nesse mundo. Por quê? Porque isso está destinado para o reino dos céus. Então sempre vai ter alguma questão para você estar apresentando a Deus, orando a Deus e buscando a Deus. E Deus, ele faz isso propositalmente, irmão Ismael, que é para nós estar buscando a Deus. E também nada que a gente pensa é da nossa maneira, mas sim conforme Deus está pensando. E Deus faz tudo com dificuldade. Ele não faz tudo fácil. Por que, pastor Diego, que ele faz tudo com dificuldade? Porque no começo ele colocou lá no paraíso Adão e deu tudo com facilidade. E isso fez com que Adão fosse a condenação. E agora Deus, ele faz o inverso. Ele coloca Jesus Cristo na terra e diz: você vai sofrer, padecer, ser humilhado, mas depois vai ser ressuscitado para a glória de Deus. E depois no Evangelho, Jesus Cristo disse: vocês vão sofrer, vão ser humilhados, vão ser rejeitados, mas no final a recompensa está nas minhas mãos. Então ser cristão é entender isso. Agora eu vou sofrer, eu vou negar a mim mesmo, eu vou crucificar a minha carne, eu vou tomar a minha cruz para seguir Jesus, porque vale a pena no final. Porque, meus amados irmãos, todos nós sabemos que o fim chega para todos aqui nessa terra. Para uns vai ser a morte eterna, para outros vai ser a salvação eterna. Para uns será o fim e para outros será o começo, porque nós vamos começar a nossa eternidade com o Senhor Jesus. Quer falar, irmão Ismael? Na questão que o senhor falou sobre, ainda que eu não esteja nessa situação ainda, na questão que o senhor falou sobre o casamento, aquele que é casado e ele se separa, ele está dando oportunidade para o seu cônjuge ele vir a praticar a prostituição. Ele está dando ali, que nem o senhor fala, legalidade para que aquela outra pessoa esteja procurando outra pessoa. Não é fácil o casamento, mas é necessário sofrer no casamento. E Paulo ainda disse, né, que o fiel, ele santifica a infiel, e a infiel santifica o fiel. Algo que eu vou falar aqui, que muitas pessoas até tomam, pode até se escandalizar ou tomar por heresia, mas o casamento é algo muito sério diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque o casamento, ele imputa sim na salvação do homem e na salvação da mulher. Heresia, agora o meu casamento, muitas pessoas vão dizer: quer ver? Eu vou provar biblicamente. Quando Jesus chegou numa mulher do poço de Samaria, ele disse: se você beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Se você beber da água que eu te der, dentro de ti vão saltar rios, mananciais que saltarão para a vida eterna. A água que Jesus está falando ali não é a água que ele vai dar de beber na eternidade.
E a pergunta daquela mulher de Samaria, qual pergunta que ela fez para Jesus? Como que eu posso de beber dessa água? Não foi ela que falou? Como que eu posso beber dessa água? Que é a água que Jesus Cristo vai dar na salvação. E o que Jesus respondeu para ela, irmão Ismael? Vai e chama o teu marido. Olha aí, ó. Ele viu que ela estava em prostituição. Ele já sabia que ela estava com a vida sentimental errada, que ela estava em prostituição. Mandou chamar o teu marido. Ou seja, Jesus disse, como é que está teu casamento? Conserta o teu casamento. Como é que está? Chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus Cristo sabia que os atos que ela estava fazendo para ela beber, porque ela perguntou, o que tem a ver com o casamento? Ele fala de casamento. Ela perguntou, como é que eu vou beber? Como é que eu vou me salvar? Como é que eu quero? Como é que eu tomo essa água? Chama o teu marido. Vamos ver como é que está teu casamento. Ali, Jesus Cristo fez um concerto com ela para que ela analisasse como é que estava o casamento dela. Ela falou, não, mas eu não tenho marido. Disseste bem. Então ele disse, disseste bem. E até mesmo o que tu está agora, né? Não é teu. Já teve tantos, e o que tu tem agora não é teu. Ou seja, estava ali fazendo coisas que não alegravam a Deus e referente a adultério, fornicação, casamento. Estava desconcertada. Ali ela reconheceu, agora eu sei que tu é profeta. E ali ela se converteu a Jesus. Por que ela se converteu a Jesus? Porque ela foi e pregou o evangelho. Ela recebeu aquela palavra, ela viu que estava errada, reconheceu seus erros e foi.